Bom dia pessoal, bom dia Mari, bom dia Lucas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o exame de colonoscopia. Esse exame é um exame que avalia todo o intestino grosso, também chamado de cólon, e a parte final do intestino fino, chamada de ilho terminal. Com esse exame é possível ver inúmeras alterações, na mucosa do intestino. Dentre elas, os divertículos, que são pequenos saquinhos que se formam na parede do intestino e quando inflamam dão origem à diverticulite. Também podemos identificar algumas alterações vasculares, que podem causar sangramentos nos pacientes. Também é possível identificar alguns pólipos, que são pequenas verruguinhas que nascem na mucosa ali do intestino e que na sua maior parte são benignos, mas uma pequena parte pode evoluir para um câncer de intestino e por isso devem ser removidos toda vez que são encontrados. Também é possível identificar os tumores ou o câncer do intestino, também conhecido como câncer coloretal. A colonoscopia, ela nos permite colher biópsias sempre que há suspeitas de inflamações, lesões e também remover lesões que ainda são pequenas e que podem ter o potencial de se tornar um câncer. Por isso, ela é extremamente importante na prevenção ao câncer de intestino. O câncer de intestino, ele é o segundo câncer mais prevalente, mais frequente aqui no Brasil, e ele é altamente curável se detectado em fases iniciais. Os principais sintomas que são observados nos pacientes com câncer de intestino são dores abdominais, sangramento nas fezes, alteração na consistência das fezes, uma alternância entre diarreia e constipação intestinal, que é fezes ressecadas, e principalmente perda de peso importante sem uma causa aparente. É muito importante lembrar que o câncer de intestino, nas suas fases iniciais, não provoca sintomas. E por isso é tão importante fazermos a colonoscopia de forma preventiva em todas as pessoas acima de 45 anos. Se você possui algum histórico familiar de câncer de intestino, essa idade pode ser até menor. É muito importante conversar com o seu médico sobre isso. Recentemente estamos observando um número crescente de casos de câncer de intestino em pacientes jovens. E aí você pode se perguntar por que isso vem acontecendo. Basicamente porque os principais fatores de risco para esse câncer estão aumentando. Dentre eles, os nossos hábitos de vida, o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, a não prática de atividades físicas, a obesidade, o sedentarismo, o consumo de álcool e cigarros. Tudo isso favorece um aumento no número de casos de câncer de intestino. Em contrapartida, os fatores protetivos também estão diminuindo, que é a ingesta de alimentos cada vez mais in natura, que nós chamamos como as verduras, as frutas, os legumes. Eles causam uma proteção ao nosso intestino, e eles devem ser consumidos em maior quantidade do que hoje em dia são consumidos. É claro que as pessoas que possuem um histórico familiar têm uma chance maior de desenvolver o câncer. Mas mesmo assim, todos esses hábitos saudáveis devem ser adotados e praticados no nosso dia a dia. É muito importante que você faça o exame de colonoscopia, pois nesse exame nós conseguimos retirar as lesões ainda em estágios iniciais, quando elas ainda não se tornaram um câncer de intestino. Não tenha medo, previna-se!